Vamos lá para a nossa Revista Espírita, mês de dezembro de 1859. Nós estamos na seção Conversas Familiares de Além Túmulo e vamos estudar aqui sobre o espírito Privat d'Anglemont, que é a nossa sequência. Antes, eu queria fazer aqui um complemento, na verdade, né? Acabei até cometendo aqui um pequeno pecado no estudo anterior da semana passada, porque nós estudamos aqui sobre a senhora Ida Pfeiffer, célebre viajante, né? E eu não pesquisei a biografia dela. Acho que eu fiz aqui meio às pressas a preparação e não tive tempo, né? Mas vale a pena. Eu queria ler para vocês aqui, que depois que eu li eu achei bem bacana. A senhora Ida Pfeiffer, que Kardec traz aqui, ela escreveu um livro intitulado A Segunda Viagem ao Redor do Mundo. E essa psicografia veio 7 de setembro de 1859, e o relato que ela traz para nós aqui foi bem curioso. Antes, só para pegarmos aqui a biografia dela, Ida Laura Pfeiffer, ela nasceu em Viena em 14 de outubro de 1797 e desencarnou também em Viena 27 de outubro de 58. Ela foi uma exploradora e escritora de livros de viagem austríaca. Até os 45 anos era dona de casa que sonhava em viajar. Quando conseguiu criar seus filhos, vendeu sua casa e seu piano e com esse dinheiro começou suas viagens de exploração do mundo. Ao retornar, lançou um livro de viagens com as anotações de seu diário, o que lhe rendeu alguma notoriedade. Conforme foi se tornando mais conhecida, obtinha passagens gratuitas em navios estadunidenses e alemães. Geralmente viajava com pouco dinheiro, dormia e comia na casa de pessoas comuns. Fazia anotações sobre as coisas que via, usando como base para posteriores livros de viagem, e visitava lugares fora das rotas turísticas tradicionais, algumas vezes explorando regiões perigosas. Foi a primeira mulher a ser aceita como membro honorário das Sociedades Geográficas de Berlim e Paris. Foi laureada pelo rei da Prússia com uma medalha de ouro por sua contribuição às artes e às ciências. Então, nesse texto que nós lemos na semana passada, foi retirado aqui um trecho em que ela visitou aqui uma localidade em que ela via, então, um fenômeno interessante, né? Na residência de Sheribon havia uma casinha na qual, segundo dizia o povo, apareciam espíritos. Ao anoitecer choviam pedras de todos os lados no quarto e por todos os lados cuspiam siri. Tanto as pedras quanto as cuspinhadas caíam muito perto das pessoas que se encontravam no aposento, sem contudo atingi-las ou feri-las. Parece que tudo se dirigia principalmente contra uma criança. Tanto se falou desse caso inexplicável que o governo holandês finalmente encarregou um oficial superior de sua confiança para examinar. E aqui depois vem a história que nós lemos na semana passada, né? Isso aqui foi um recorte de um dos livros que ela publicou. E essa região foi em Java, né? Lá naquela região da Oceania, para aquelas bandas de lá. Aqui o fato foi em 1853, e aí depois então Kardec fez a evocação dela, e ela trouxe aqui alguns esclarecimentos sobre essa experiência, né, e também sobre ela própria, né, de que modo que ela veio a partir da evocação, e aqui a parte curiosa, né, de onde vinha esse gosto pronunciado pelas viagens. E ela respondeu, né, eu havia sido marinheiro numa vida precedente, e o gosto que adquiri pelas viagens naquela existência refletiu-se nesta, malgrado o sexo que eu havia escolhido para me subtrair a isso. Depois aqui embaixo, né, se essas viagens contribuíram para o vosso progresso como espírito, sim, porque eu fiz com o espírito de observação, que me faltou na existência precedente, onde não me ocupava senão do comércio e das coisas materiais. É por essa razão que imaginava avançar mais em uma vida sedentária. Mas Deus, tão bom e tão sábio em seus desígnios, que não podemos penetrar, permitiu-me utilizasse minhas inclinações em favor do progresso que eu havia solicitado. Então, na Indonésia, né? Obrigado, embaixador.
Então a gente viu aqui, né, aí ela perguntou aqui quais foram as nações mais curiosas, aquela coisa toda, e ela foi trazendo aqui as opiniões dela, né. Então, como nós já tínhamos visto anteriormente em outras pesquisas, né, de Kardec, outras entrevistas, ele entrevistava naturalistas, então do mesmo gabarito, né, de Charles Darwin, de Alfred Wallace e outros grandes nomes daquela época, e aí nós conhecemos um pouco da visão lemos a biografia dessas personagens e depois vimos ali a entrevista, a visão espiritual que eles apresentavam, né? E a gente via ali um contraste bem interessante do que era a vida material e do que é a vida espiritual. Vamos em frente então. Só queria trazer para vocês esse aparte aqui que eu acabei não valorizando, né, a biografia dela, e depois que eu vi me senti assim, né, bem chateado de não ter apresentado isso anteriormente, né? É isso aí, fica atento então. Agora vamos para outro. Privat d'Anglemont. Esse indivíduo, esse personagem, ele traz a seguinte biografia para nós também aqui da nossa Wikipédia. Alexandre Privat d'Anglemont é mais conhecido por seus 2 livros de anedotas sobre Paris. Anedota de Paris e Paris Inconnu, né, que é Paris desconhecido. Ele foi considerado durante a sua vida como a personificação do estilo de vida boêmio, da mesma forma que Henri Munger, contando histórias surpreendentes da primeira Paris do século XIX. Né? Inimigo do tédio, seus contemporâneos, por sua vez, evitavam afundar no esquecimento. O viam como campeão do entretenimento, principalmente à noite. Seu segundo livro de anedotas sobre Paris apareceu póstumamente, tendo o autor morrido jovem de tuberculose. Então essa aqui é a biografia dele, né? Então nós falaremos aqui com um boêmio, que escreveu livros, né, sobre a boa vida noturna de Paris. Né? Olha só o personagem que nós vamos aqui trabalhar hoje. Né? Ele trouxe 4 comunicações, nós vamos concentrar o nosso estudo de hoje para essas 4 comunicações. Bom dia, Simone. Para ver aqui o que Kardec vai apresentar para nós. Vamos lá. Primeira conversa, 2 de setembro de 1859. No jornal País, de 15 de agosto de 1859, lê-se o seguinte necrológico de Privat d'Anglemont, homem de letras, falecido no hospício do Bois. A gente lembra aqui que a palavra hospício, ela retrata, né, uma casa, né, de repouso, um asilo, um hospital, né, então não necessariamente para tratamentos de doenças mentais. Diz aqui o trecho do jornal. Suas extravagâncias jamais fizeram mal a ninguém. Só a última foi má e voltou-se contra ele. Ao entrar na casa de saúde em que acaba de morrer, Privat d'Anglemont cometeu a imprudência de dizer que era anabista e adepto da doutrina de Swedenborg. Vamos aqui rapidamente. Anabista. Só um instantinho. Aqui a palavra anabista diz o seguinte para nós. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, pessoal. Acabei não pesquisando esse nome aqui, que eu não vi que ele estava aqui. Anabista não, anabatista, né? Adepto de uma seita protestante do século XVI que desaprovava o batismo da criança antes do uso da razão e preconizava a reiteração do batismo na idade adulta, no caso dos que se houvessem batizado antes. Então aqui nada mais era, né, movimento cristão chamada ala radical da Reforma Protestante. Os anabatistas não formavam um único grupo ou igreja, pois havia diversos grupos chamados genericamente de anabatistas, com crenças e práticas divergentes. Né? Então, aqui que nós vimos dessa religião, ela era então aqui o braço radical da reforma religiosa. Então a gente já vê que é aquele grupo mais radical. Né? Continuando, vamos lá. Então ele cometeu a imprudência de dizer que era anabatista e adepto da doutrina de Swedenborg, o que acaba assim, de certa forma, sendo meio
contraditório, né? Porque Swedenborg, como a gente já leu, tinha uma visão muito mais espiritualista, né? dessa realidade do mundo espiritual, enquanto os anabatistas se prendiam na ideia da religião protestante. Havia dito tantas coisas semelhantes em sua vida, mas desta vez a morte o surpreendeu sem que tivesse tempo de desmentir-se. Em represália, foi-lhe negada a suprema consolação da cruz em sua cabeceira. Seu cortejo fúnebre defrontou-se com uma igreja, mas teve que passar ao largo. A cruz não veio recebê-lo à porta do cemitério. Quando o esquife desceu ao túmulo, Edouard Fournier, ao pronunciar tocantes palavras sobre esse corpo, não ousou desejar-lhe mais do que o sono eterno. Todos os seus amigos se afastaram, admirados de não o terem saudado um por um com aquela água que se parece com as lágrimas e que tudo purifica. Fazei, pois, uma subscrição e tentai edificar alguma coisa sobre uma sepultura sem esperança. Pobre Privat! Eu não o confio menos àquele que conhece todas as misérias de nossa alma e que pôs o perdão como lei na efusão de um coração afetuoso. Aqui a gente viu uma notícia muito poética, né, que para nós que estamos fora do contexto, né, fica uma coisa meio sem sentido. Mas enfim, lamentavam ali a perda dele, né? Kardec coloca, né, faremos uma nota preliminar sobre essa notícia. Não haverá algo de atroz na ideia de uma sepultura sem esperança, não merecendo sequer a honra de um monumento? Certamente a vida de Privat poderia ter sido mais meritória. É incontestável que cometeu erros, mas ninguém poderá dizer que foi um homem mau que, como tantos outros, fazia o mal a bel prazer, sob o manto da hipocrisia. Pelo fato de em seus últimos momentos na terra, ter sido privado das preces dedicadas aos crentes, preces que seus amigos pouco caridosos igualmente lhe negaram, haverá Deus de o condenar para sempre, não lhe deixando senão o sono eterno como suprema esperança? Em outras palavras, aos olhos de Deus, ele não passaria de um animal. Logo ele, homem de inteligência, e indiferente, é verdade, aos bens e favores do mundo, vivendo despreocupado com o amanhã, mas, incontestavelmente, homem de pensamento, para não dizer um gênio transcendente. A ser correto esse raciocínio, quanto deve ser assustador o número dos que mergulham no nada. Convenhamos que os espíritos não nos dão de Deus uma ideia muito mais sublime, de ordinário, nulo apresentando, sempre disposto a estender a mão em socorro daquele que reconhece seus erros, ao qual sempre deixa uma âncora de salvação. Feita aqui a evocação, então, nós vimos aqui nessa introdução a ideia, né, de descanse em paz para sempre, por toda a eternidade, né, então, não dando ali o valor para o espírito que desencarna naquele momento e tudo mais. Então, Kardec coloca para nós exatamente ali a oposição entre esse pensamento, mesmo religioso, mas ainda bastante limitado, enquanto nós temos, ou mesmo, né, um pensamento bastante cético com relação à vida no mundo espiritual, e o pensamento espírita, que mostra ali que o espírito não termina a sua jornada, mas na verdade ele recomeça uma jornada num plano diferente. E aqui mostra também um outro detalhe, que embora ele fosse assim um bon vivant, um boêmio, na verdade, né, porque bon vivant é aquele que desfruta de riqueza, né, e o boêmio é aquele que curte os prazeres da noite, né. E aqui coloca Kardec que, embora ele fosse alguém que vivesse dessa forma, ele não era um homem mau, né, ele não praticava o mal, ele poderia ter errado, né, trazido ali alguma consequência, machucado alguns corações, alguma coisa assim, mas ele não era um homem efetivamente mau. Vamos lá então aqui. Kardec fez a invocação. Eis-me aqui. Que desejais, meus amigos? Tendes consciência clara da vossa situação atual? Não, não totalmente, mas espero tê-la sem tardança, porque felizmente para mim, Deus não me parece querer afastar dele, malgrado a vida quase inútil que levei na terra. Mais tarde terei uma posição bastante feliz no mundo dos espíritos. Então, de cara, ele já reconhece que, apesar do estado de perturbação em que ele se encontra, ele já reconhece, né, a vida que teve
porque os espíritos sempre comentam, né, que a passagem para o mundo espiritual permite aos espíritos uma expansão da consciência, tendo uma ideia da vida que teve, né, passando, como se diz popularmente, aquele filme diante dos olhos, e ele então faz uma revista rápida, porém bastante intensa e bastante profunda, sobre as experiências que viveu. E aí, então, nesse caso, o espírito então reconhece que realmente uma existência pouco produtiva, muitas vezes focada em prazeres, né, como foi o caso de D'Anglemont. Reconhecestes imediatamente a vossa situação no momento da morte? Fiquei perturbado, o que é compreensível, mas não tanto quanto se poderia supor, pois sempre gostei do que era etéreo, poético, sonhador. Como tudo que é bastante comum, né, entre os boêmios, entre os poetas, né? Então, se a gente fizesse ali uma análise daquele período do romantismo, né, que nós tivemos tanto na Europa como aqui no Brasil, nós veríamos, né, os poetas divagando, né, trazendo ali aspirações fora da realidade, né? Então, se ver no mundo espiritual, num outro plano, acaba meio que entrando dentro desse contexto, diferentemente daqueles que são muito mais realistas, né, vivendo ali a realidade do mundo material, e de repente a ideia da morte é algo fora desse contexto, exatamente porque a única realidade que se conhece é a realidade do mundo físico. Aquele que é apegado à ciência, à matéria, a essa realidade, ele não se permite projetar o pensamento para o mundo espiritual imaginando algo sagrado, algo muitas vezes até misterioso, né? Então, aqui para ele estava meio que em sintonia com essa ideia. E Kardec, nessas 4 comunicações, é bastante interessante a gente ver isso, ele vai tentar procurar aqui, saber detalhes da experiência de D'Anglemont, né? Porque o modo de vida que ele teve, como foi a sua chegada ao mundo espiritual, o despertar da sua consciência para essa realidade. Podeis descrever o que convosco se passou naquele momento? Nada se passou de extraordinário e diferente daquilo que já sabeis. Inútil, pois, falar ainda disso. Vedes as coisas tão claramente como no tempo em que vivíeis? Não, ainda não, mas as verei. Então o espírito aqui já começa a ter uma ideia, pois é, ele já começa a ter uma ideia do tempo, né, que se leva para você ter ali uma clareza maior dessa realidade, um entendimento maior de tudo isso. Então ele sabe que ele não lhe é possível ver ter essa clareza que ele tem, mas ele terá com o tempo, né? Que impressão vos causa a visão atual dos homens e das coisas? Meu Deus, aquilo que sempre pensei. Em que vos ocupais? Não faço nada, sou errante. Não procuro uma posição social, mas uma posição espírita. Outro mundo, outra ocupação. Essa é a lei natural das coisas. Podeis transportar-vos para qualquer parte que quiserdes? Não, eu seria muito feliz. Meu mundo é limitado. Então Kardec já começa a ver também aqui que o espírito, apresentando ali uma falta de entendimento da sua realidade, também mostra a incapacidade que ele tem de usufruir das suas potencialidades como espírito. Mostra exatamente essa restrição. A Didima colocou, né, sempre aponta o remédio do tempo que tudo ajeita, né? Então, nada como o tempo para resolver ali as nossas dificuldades. Necessitais de um tempo apreciável para vos transportar de um lugar para outro? Bastante apreciável. Quando vivo, constatáveis vossa individualidade por intermédio do corpo. Agora, porém, que não mais o possuís, como a comprovais? Ah, é estranho. Eis uma coisa em que ainda não havia pensado. Tem razão os que dizem que aprendemos algo todos os dias. Obrigado, caro confrade. Né? Então aqui uma questão simples, né, de filosofia. Né? Se você sabe que você é um indivíduo porque você se vê circunscrito dentro do seu corpo, no mundo espiritual, que você não tem corpo, como é que você tem esse entendimento?
Aí a gente pode colocar então que entra ali a ideia da filosofia, né? Penso, logo existo, né? Então, ali já começa a ter essa ideia. Kardec coloca: pois bem, já que chamamos vossa atenção sobre esse ponto, refleti e respondei-nos. Eu vos disse que estou limitado quanto ao espaço. Infelizmente, eu, que sempre tive uma imaginação viva, estou também limitado quanto ao pensamento. Responderei mais tarde, e de fato, numa outra comunicação, ele trará algumas reflexões sobre isso. Quando vivo, qual era a vossa opinião sobre o estado da alma após a morte? Eu a supunha imortal, isso é evidente. Confesso, porém, para minha vergonha, que não acreditava, ou pelo menos não tinha uma opinião segura sobre a reencarnação. Qual era a fonte do caráter original que vos distinguia? Não havia uma causa direta. Alguns são profundos, sérios, filosóficos. Eu era alegre, vivo, original. É uma variedade de caráter, eis tudo. Então, quando Kardec perguntou como é que você se caracteriza pelo seu caráter, ele coloca exatamente essas condições, né, de alegre, vivo, original. Né, mas não quer dizer que seja melhor ou pior. Cada espírito vive ali a realidade que ele satisfaz. Né? Então, para ele, essa era a realidade, e ele não coloca, né, nem muito sério, nem filosófico, não faz muita diferença isso. Não teríeis podido, pelo vosso talento, libertar-vos dessa vida boêmia que vos deixava à mercê das necessidades materiais, pois creio que muitas vezes vos faltava o necessário? Aqui nesse caso ele coloca que, vivendo essa boemia e sem essa preocupação, né, de trabalhar, de estabilizar a vida, né, então ele passava ali por algumas necessidades, né, dívidas, empréstimos, aquela coisa toda. Então, se ele não teria podido, né, pelo talento, libertar dessa vida, né, muito frequentemente. Mas que quereis? Eu vivia como ordenava o meu caráter. Depois jamais me dobrei às tolas convenções do mundo. Eu não sabia o que era ir medigar proteção. A arte pela arte, eis o meu princípio. Né? E aqui é interessante que a gente fala de uma época de Paris, meados do século XIX, né, indo ali na segunda parte do século XIX, e em que Paris, há 200 anos, talvez 300 anos, era considerado o centro do mundo ocidental, né, o centro artístico, o centro intelectual, onde nós encontramos ali o iluminismo como filosofia, nós encontramos a Revolução Francesa, né, como uma referência de transformação do mundo político. Nós encontramos ali a Belle Époque, né, aquele momento tão especial da arte, da ciência, acontecendo tudo em Paris. Tanto é assim que Santos Dumont foi para lá, não apenas por uma questão de saúde, mas para dar vazão à sua imaginação. Né? E aí então nós vimos ali todas as situações possíveis, e isso teve um lado positivo, porque foi realmente, né, deu um impulso muito grande para várias linhas de pensamento para a humanidade, né, principalmente, mais uma vez, aqui no mundo ocidental. Mas, ao mesmo tempo, Leon Denis chama atenção, quando ele fala ali do seu livro sobre o Espiritismo e a Guerra, se não me engano, é o nome do livro, ou alguma coisa parecida, me esqueço sempre desse livro. Ele comenta que a Primeira Guerra Mundial ela veio para chacoalhar Paris, que tinha se acomodado naquele estado decadente moral. Porque se por um lado você traz ali, né, a arte, a ciência, ao mesmo tempo você traz a ganância, você traz ali a exacerbação, né, dos valores inferiores, né, o prazer e tudo mais. Né? Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ele era um homem dessa época, e ele vivia intensamente essa mesma época. Então, vários filmes que nós encontramos, documentários, né? O Mundo Invisível e a Guerra, obrigado. Um dia eu vou decorar esse nome, dona Miriam, pode deixar. Então, quando nós falamos, né, assistimos a documentários, ou nós assistimos a filmes que falam dessa época, nós vemos tudo acontecendo nessa forma de viver. Né? Então, eram muitas roupas, eram carros sendo produzidos, eram bares, eram cafés. Né? Então, essa Belle Époque mostrava claramente essa realidade. E aqui nós vemos, então, né, nessa entrevista, um homem que vivia intensamente essa época.
né? A literatura brasileira faz referência a isso também. Deixa eu ver aqui, tá. O Braço colocou, né? Me preocupo com o carnaval, né? Pois é. A diferença, né, Brás, é que o nosso carnaval acontece uma vez por ano, né? Em Paris, naquela época, era todos os dias, era assim, né? Então, por isso que ele coloca, né? Que quereis? Eu vivia como ordenava meu caráter. Jamais me dobrei às tolas convenções do mundo. Eu não sabia o que era ir medigar proteção. Arte pela arte, eis o meu princípio. Então o que ele mostrava aqui não era aquela hipocrisia de você conquistar amizades para ganhar proteção, para ganhar privilégios, né? Ele vivia como um artista, né? E o artista ele tem dois lados, né? Se ele é por um lado extremamente criativo, por outro lado ele é um espírito solto para fazer o que tem vontade de fazer, sem pensar muito nas consequências, né? Isso é fácil, basta a gente ver a história da pintura, da escultura, da música, né? Desse período, né? Saindo do barroco, entrando ali no período clássico e tudo mais, a gente vai ver muito isso nesse tipo de comportamento. Todas as extravagâncias desse grupo, né? Mozart, nesse período clássico, né? Vamos lá então. Qual a vossa esperança para o futuro? Ainda não sei. Recordais a existência que precedeu a que acabais de deixar? Foi boa. Aqui é uma coisa interessante, né? A gente lembra que o espírito ele nunca é o que é. Ele, na verdade, ele viveu experiências que fizeram com que ele se tornasse aquele espírito, né? Com seus valores, com suas tendências. Então, no caso aqui, o D'Agremont a gente vê que ele era um espírito boêmio. Mas quais foram as experiências anteriores que o levaram a ser boêmio? Da mesma forma que nós vimos na senhora Ida Pfeiffer, que ela era ali uma mulher com espírito aventureiro, na vida existência anterior ela tinha sido um marinheiro. Né? Então foi aproveitada a mesma tendência para que ela desse vazão agora para algo construtivo. Mas no caso dele, vamos aqui em frente para ver. Observação. Alguém observou que essas últimas palavras poderiam ser tomadas como uma exclamação irônica, o que seria próprio do caráter de Privat. Mas respondeu espontaneamente. Peço-vos 1000 desculpas. Eu não estava gracejando. É verdade que para vós sou um espírito pouco instrutivo, mas enfim não quero brincar com coisas sérias. Terminemos. Não desejo falar mais. Até logo. Então aqui você vê que nessa pergunta que foi feita, né? Como é que foi a vida anterior dele? Colocou foi boa. E aí então ele acabou depois aqui, né? Entrando agora nesse caráter sério da reunião, ele acabou encerrando a conversa. Bom, essa primeira conversa aqui, só para a gente poder fazer aqui a análise, ela foi feita no dia... ela foi realizada, né, no dia 2 de setembro. Uma semana depois, o espírito volta para trazer aqui uma nova comunicação. Vamos lá. Segunda conversa, 9 de setembro de 1859. Deixa eu ver aqui. Tá, é que tem uma observação de rodapé aqui, eu estava lendo aqui para ver se tinha alguma coisa relevante para nós. Vamos lá. Evocação. Vamos, meus amigos. Então ainda não acabaste de fazer-me perguntas, bem sensatas, aliás, mas às quais não posso responder? Sem dúvida, é por modéstia que falais assim, porquanto a inteligência que revelastes em vida e a maneira pela qual respondestes provam que o vosso espírito se encontra acima do vulgo. Lisonjeador. Não lisonjeamos. Dizemos o que pensamos. Aliás, sabemos que a lisonja seria um despropósito para com os espíritos. Por ocasião da vossa última conversa, deixaste-nos bruscamente. Poderias dizer-nos a razão? Eis a razão em toda a sua simplicidade. Fazeis pergunta tão fora de minhas ideias que me sinto embaraçado em respondê-las. Haveríeis de compreender, portanto, o natural impulso de orgulho que experimentei ao ficar calado. Aqui a gente vê, né? Isso acaba acontecendo com bastante frequência, né? É 59, embaixador. 9 de 59.
Aqui é algo bastante interessante, né? Quando um espírito ele se sente constrangido numa comunicação pelas perguntas que são feitas, ou que acaba ali pressionando, exigindo dele algo que ele não pode oferecer, faz com que ele se sinta constrangido, com o orgulho ferido, mostrando ali uma certa ignorância em determinados assuntos que não são do seu conhecimento. O espírito ele pode dizer com simplicidade, né, que ele não sabe responder, ou ele pode simplesmente sair, que foi o que aconteceu, né? Então, pois é. Então aqui a gente vê, né, o comportamento, a reação dele diante da pergunta que foi feita. Vamos lá. Vedes outros espíritos ao vosso lado? Vejo-os em quantidade, aqui e ali, por toda parte. Refletistes sobre a pergunta que vos fizemos e que prometestes respondê-la em outra ocasião? Eu a repito. Quando vivo, constatáveis vossa individualidade por intermédio do corpo. Agora, porém, que não mais o possuís, como o aprovais? Numa palavra, como vos distinguis dos outros seres espirituais que vedes à vossa volta? A gente vê aqui que Kardec está perguntando se ele tem consciência do corpo espiritual que ele tem agora, do corpo fluídico, né, que traz essa individualidade para ele. Vamos ver se ele responde. Se posso exprimir o que sinto, dir-vos-ei que ainda conservo uma espécie de essência, dada por minha individualidade e que não me deixa nenhuma dúvida de que realmente eu sou eu mesmo, embora morto para a terra. Encontro-me ainda num mundo novo, muito novo para mim. Aí Kardec põe entre parênteses, né, após alguma hesitação, ele diz assim: enfim constato a minha individualidade por meu perispírito, que é a forma que possuía nesse mundo. Pensamos que essa última resposta lhe foi soprada por outro espírito, porque sua precisão contrasta com o embaraço que no início parecia demonstrar. Né? Situação curiosa essa, né? Kardec não deixa por menos, né? Ele comenta rapidamente aqui. Assististes aos vossos funerais? Sim, mas não atino o porquê. Que sensação experimentastes? Vi com prazer, com muita satisfação, que deixando a terra, nela deixava muitas mágoas. De onde surgiu a ideia de passar por Anabatista e Swedenborgiano? Havíeis estudado a doutrina de Swedenborg? É mais uma de minhas ideias excêntricas, em meio a tantas outras. Que pensais do pequeno necrológio publicado a vosso respeito no jornal Paz, ou PES? Deixai-me embaraçado, pois se publicardes essas comunicações na revista, por certo dareis prazer a quem escreveu. Quanto a mim, para quem elas foram feitas, direi o quê? Que são frases bonitas, nada mais que frases bonitas. Então aqui ele já faz uma relação, né, entre a realidade da publicação aqui para o mundo material, esse comentário de Kardec, talvez ali provocando aqueles espíritos que achavam que não havia nada mais além da sepultura, e aí o espírito traz aqui as suas considerações agora, né, fazendo com que aquelas pessoas ficassem então mais alimentadas em qualquer tipo de crítica que pudessem ser feitas. Ides algumas vezes rever os locais que frequentáveis em vida e os amigos que deixastes? Sim, e ouso dizer que ainda encontro nisso uma certa satisfação. Quanto aos amigos, eram pouco sinceros. Muitos me apertavam a mão sem ter coragem de dizer o que eu era excêntrico. E, por detrás, me criticavam e me tratavam de louco. Onde pretendeis ir ao deixar-nos? Isso não é uma pergunta indiscreta, mas para nossa instrução. Aonde irei? Vejamos. Uma excelente ideia. Vou-me conceder uma pequena alegria. Uma vez apenas não cria hábito. Farei um pequeno passeio. Visitarei um quartinho que me deixou em vida lembranças muito agradáveis. Sim, é uma boa ideia.
Ali passarei a noite à cabeceira de um pobre coitado, um escultor que essa noite não jantou e que pediu ao sono o alívio para sua fome. Quem dorme janta. Pobre rapaz, fica tranquilo, irei proporcionar-te sonhos magníficos. Não poderíamos saber o endereço desse escultor, a fim de o auxiliarmos? Eis uma pergunta que poderia ser indiscreta. Se eu não conhecesse o louvável sentimento que a ditou, não posso respondê-la. Aqui é interessante, né? O espírito percebeu que essa pergunta de Kardec poderia soar como indiscrição se o espírito não entendesse o objetivo daquela pergunta, da reunião, que era realmente uma pergunta para auxílio sincero. Mas, de qualquer forma, tá? Vai com Deus, Angelina. Boa sorte para vocês aí. Tá? Bons cuidados. E aí depois ele coloca que não pode respondê-la. E aqui, mais uma vez, né, sempre há esse cuidado com os amigos espirituais sobre essas revelações aqui no mundo. Então, nada do que possa causar algum tipo de constrangimento é permitido que seja dito ou seja feito. Então, nós já vimos isso várias vezes, né? Então, essa é uma situação assim. Aqui ele continua. Só um instantinho aqui. Tá. Só para concluir essa comunicação. Podereis ditar-nos alguma coisa sobre um assunto de vossa escolha? Vosso talento de literato deve tornar fácil a tarefa. Ainda não. Entretanto, pareceis tão afáveis, tão compassivos, que prometo escrever alguma coisa. Agora talvez eu fosse muito eloquente, mas temo que minhas comunicações sejam ainda muito terrestres. Deixai que minha alma se depure um pouco. Aguardai que ela abandone esse invólucro grosseiro que ainda a retém, para então vos prometer uma comunicação. Só vos peço uma coisa. Rogai a Deus, nosso soberano Senhor, que me conceda o perdão e o ouvido de minha inutilidade na terra, tendo em vista que cada homem tem sua missão aqui. Infeliz daquele que não a desempenha com fé e religiosidade. Orai, orai. A Deus. Então aqui, essa segunda comunicação, também uma conversa rápida, né, mas também produtiva, mas também bastante válida, né? Bom, nós recebemos ali uma comunicação dos amigos espirituais, trazendo para nós um depoimento. Vamos a ele, então. A gente estava só terminando aqui a nossa leitura. Deixa eu só preparar aqui rapidamente, só um instantinho. Bom dia, Mahal. Bom dia, pessoal que chegou. Diz para nós aqui a comunicação. Deitado ao chão frio na madeira nobre, eu aguardava. Aos amigos que na espera de alça daquela urna esperavam. Eu ali deitado repousava no momento sombrio e a solidão. Era apenas o momento de uma despedida, o fim ainda não. Ouvia choros e soluços, e eu me perguntava, por que isso? Estou bem, calmo, feliz, era o caminho que eu sempre quis. O sacerdote pedia silêncio e calma, e rezava por minha alma. A saudade de ver aqueles parentes e amigos não era tão triste para mim. O caminho a percorrer era tão longo e tão rápido. As flores, as rosas amarelas ecoavam sobre a urna. Eu, naquele momento, dizia a mim, vamos, irmão, é hora de partir. A festa fúnebre chegou ao fim. E na parede, trancado e acimentado, o caixão ficou, e eu fui. Já não estava mais ali. A referência era meu nome na lápide, as datas e mais nada. A carne ficou e meu espírito voltou para casa, minha morada real. Não é o fim de tudo, é apenas mais um recomeço. Olha que bacana, né? Obrigado pelo depoimento, pela participação com a gente. Isso porque, né, a gente viu, lendo o depoimento de Privat e também ali o próprio necrológico que fizeram para ele, falando sobre o nada, falando sobre a sepultura, falando sobre o sono eterno, né? E a gente recebe um poema, né, Brás, falando exatamente sobre isso, né? O espírito ali vendo aqueles momentos e percebendo, né? O corpo fica e o espírito vai, né? E vai, não é para qualquer lugar, volta para casa, né? Muito legal. Muito obrigado. Próxima comunicação, terceira conversa. Vamos lá.
Há muito tempo estou aqui. Prometi dizer alguma coisa e direi. Sabeis, amigos, que nada é mais embaraçoso do que falar assim, sem preâmbulo, e atacar um assunto sério. Né? Aqui é interessante ele começar que Kardec disse, né? Fala alguma coisa sobre um assunto qualquer. E aí ele coloca como é embaraçoso você falar de alguma coisa sem que tenha um tema, sem que tenha ali uma referência, né, para você desenvolver o assunto. Então ele coloca de novo, né? Sabeis, amigo, que nada é mais embaraçoso do que falar assim, sem preâmbulo, e atacar um assunto sério. Um sábio não prepara suas obras senão depois de longa reflexão, após haver amadurecido longamente o que vai dizer, aquilo que vai empreender. Quanto a mim, lamento bastante não ter ainda encontrado um assunto que seja digno de vós. Só vos posso dizer puerilidades. Prefiro, pois, pedir-vos um adiamento de 8 dias, como se diz no tribunal. Talvez, então, eu tenha encontrado alguma coisa que vos possa interessar e instruir. Aqui interessante o comentário dele, né? 8 dias, como diz o tribunal, né? Que o juiz diz, né? Vamos adiar a nossa sessão. Kardec coloca agora aqui. Tendo o médium insistido mentalmente para que ele dissesse alguma coisa, acrescentou. Mas, meu caro, eu te acho admirável. Não, prefiro ficar como ouvinte. Então não sabes que há tanta instrução para mim quanto para vós em ouvir o que aqui se discute? Não, insisto que ficarei apenas como ouvinte. No meu caso é um papel muito mais instrutivo. Apesar da tua insistência, não desejo responder. Crês, por acaso, que me seria muito mais agradável dizer essa noite evocaram privada Anglemont? É verdade? Que disse ele? Nada, absolutamente nada. Obrigado. Prefiro que conservem em mim uma boa impressão. A cada um com suas ideias. Muito bacana. Acabou a comunicação aqui, vamos para a quarta comunicação. Agora do dia 30 de setembro de 1859. Cada semana, então, o privado Anglemont trazendo ali o seu depoimento, né? Eis que finalmente o Espiritismo faz um grande barulho por toda parte. E eis que os jornais deles se ocupam, de maneira indireta, é verdade, citando fatos extraordinários de aparições, de batidas, etc. Meus ex-confrades citam os fatos sem comentários, no que dão provas de inteligência, porquanto jamais a doutrina espírita deve ser mal discutida ou tomada como coisa má. Entretanto, eles ainda não admitiram a veracidade do papel do médium. Duvidam, mas eu lhes refuto as objeções, dizendo que eles mesmos são médiuns. Todos os escritores, grandes e pequenos, o são em maior ou menor grau. Interessante esse comentário que ele faz, hein? Todos os escritores, grandes e pequenos, o são em maior e menor grau. Eu me lembro de uma passagem, né? Seja bem-vinda de volta, Angelina. Me lembro de uma passagem do Pinga Fogo, que o Chico participou, em que fizeram uma pergunta para ele sobre mediunidade, sobre os escritores. Eu me lembro pouco desse trecho da entrevista, mas eu lembro que aconteceu. E Kardec colocava exatamente, né, você não acredita em médiums. Se você pegar os grandes escritores do passado, filósofos e tudo mais, não seriam também eles médiums? O Chico perguntava, né, o que provocou ali um certo riso, né, da plateia, né, porque e exatamente contra a pergunta crítica que foi feita falando sobre essa ideia da mediunidade. Então aqui o Anglemont ele coloca para nós tudo isso, né? Todos os escritores, grandes e pequenos, o são em maior ou menor grau. E na verdade não apenas escritores, nós não podemos colocar qualquer um ali que desenvolva ideias, certamente tem ali ideias compartilhadas com os amigos espirituais. Até médiuns tijolos, né, Dudu? Todos os escritores são pequenos, são grandes e pequenos, o são em maior ou menor grau. E o são no sentido de que os espíritos que se acham à sua volta atuam sobre o seu sistema mental e muitas vezes lhes inspiram pensamentos que eles se vangloriam de os ter concebido. Então aqui, muitas vezes o escritor diz, né, que eu criei isso, eu fiz tal coisa. E na verdade, com esse pensamento compartilhado, ele recebeu muitas inspirações, muitas vezes até
recebeu todo o conteúdo que ele acreditava ter sido seu. Isso aí. Continuando. Certamente jamais acreditariam que Privat d'Anglemont, espírito leviano por excelência, tivesse resolvido essa questão. No entanto, não digo senão a verdade, e como prova dou uma amostra muito simples. Como é que depois de haverem escrito durante algum tempo, eles se acham numa espécie de superexcitação e num estado febril pouco comum? Aqui é um comentário interessante também, porque muitas vezes no final de uma obra, de uma composição, de uma pintura, existe assim aquela satisfação do dever bem cumprido, do trabalho realizado, e aquela agitação ainda de quero mais, né? Que na verdade é o reflexo dessas ideias compartilhadas, né? Que dá ali aquele desejo de continuar aquele mesmo trabalho. Direis que é o esforço da atenção, mas quando estais muito atento numa coisa, contemplando um quadro, por exemplo, sentis febre? Não, não é mesmo? É necessário, pois, que haja outra causa. Muito bem. Repito que a causa está na modalidade de comunicação existente entre o cérebro do escritor e os espíritos que o rodeiam. Agora, meus caros confrades, chicoteai o espiritismo, se isso vos parece correto. Ridicularizai-o, ride. Seguramente não estareis zombando senão de vós mesmos, nem dando bordoadas a não serem vós próprios. Compreendeis? Privat d'Anglemont. Então, como Kardec tinha pedido, né, uma contribuição, uma dissertação de tema livre dele, né, ele trouxe então esse comentário muito precioso. O médium, que na sociedade servia de intérprete a Privat d'Anglemont, teve a ideia de evocá-lo particularmente, dele obtendo a conversa que se segue. Parece que o espírito sentiu por ele uma certa afeição, seja porque nele encontrasse um instrumento fácil, seja porque entre eles houvesse simpatia. Este médium é um jovem estreante na carreira literária, e seus promissores ensaios prenunciam disposições que, por certo, Privat terá prazer em encorajar. Olha que bacana, né? Evocação. Eis-me aqui. Já estou contigo há algum tempo. Isso agora o espírito falando para o jovem médium, né? Já estou contigo há algum tempo. Esperava essa evocação de tua parte. Fui eu que há pouco tempo te inspirei alguns bons pensamentos. Isso era, meu caro amigo, para te consolar um pouco e fazer-te superar com mais coragem as penas deste mundo. Pensais então que eu também não tenha sofrido muito mais do que imaginais, vós que sorrieis de minhas excentricidades? Debaixo dessa couraça de indiferença que eu sempre afetava, quantas mágoas, quantas dores não ocultei. Mas eu tinha uma qualidade muito preciosa para um homem de letras ou para um artista. Não importava em que situação, sempre temperei meus sofrimentos com alegria. Quando sofria muito, fazia gracejos, trocadilhos e brincadeiras de mau gosto. Quantas vezes a fome, a sede e o frio não me bateram à porta? Quantas vezes não lhe respondi com uma longa e alegre gargalhada fingida, aliás. Ah, não, meu caro amigo, confesso-te que eu era sincero. Que quereis? Que queres? Sempre tive o mais indiferente caráter que se possa ter. Jamais me preocupei com o futuro, com o passado e com o presente. Sempre vivi como verdadeiro boêmio, ao Deus dará, gastando 5 francos quando os tinha e mesmo que não os tivesse. E não era mais rico, 4 dias depois de ter recebido o salário, do que havia sido na véspera. Certamente não desejo a ninguém essa vida inútil que levei, incoerente e irracional. As excentricidades não são mais do nosso tempo. As ideias novas, por isso mesmo, fizeram rápidos progressos. É uma vida de que absolutamente não me vanglorio e da qual por vezes me envergonho. A juventude deve ser estudiosa, deve, pelo trabalho, fortalecer a inteligência a fim de melhor conhecer e apreciar os homens e as coisas.
Desiludi-vos, jovens, se pensais que ao sair do colégio já sois homens completos ou sábios. Tendes a chave para tudo saber. Compete-vos agora trabalhar e estudar, entrando mais resolutamente no vasto campo que vos é oferecido, cujos caminhos foram aplanados por vossos estudos no colégio. Sei que a juventude necessita de distrações. Ao contrário, seria um atentado à natureza. Entretanto, não deveis buscá-las em excesso, porquanto aquele que na primavera da vida só pensou no prazer, prepara mais tarde penosos remorsos. É então que a experiência e as necessidades deste mundo lhe ensinam que os momentos perdidos jamais se recuperam. Os moços necessitam de leituras sérias. Muitas vezes os autores antigos são os melhores, porque seus bons pensamentos sugerem outros. Eles devem evitar principalmente os romances, que apenas excitam a imaginação e deixam vazio no coração. Os romances não deveriam ser tolerados senão como distração, uma vez ou outra, e para certas senhoras que não têm algo melhor a fazer. Instruí-vos, aperfeiçoai a inteligência de que Deus vos dotou. Só a esse preço seremos dignos de viver. Aí, dona Miriam, bom texto, hein? Para levar para a garotada. Tua linguagem me espanta, caro Privá. Tu te apresentastes sob aparências muito espirituosas, não resta dúvida, mas não como um espírito profundo. E agora? Alto lá, rapaz. Paremos com isso. Apareci, ou melhor, comuniquei-me convosco como um espírito um tanto superficial, é verdade, porque ainda não me encontrava totalmente desprendido de meu invólucro terrestre e a condição de espírito não se havia ainda apresentado em toda a sua realidade. Agora, meu amigo, sou um espírito, nada mais que um espírito. Vejo, sinto e experimento tudo como os outros, e minha vida na Terra não me parece mais que um sonho. E que sonho! Estou parcialmente habituado a este mundo novo, que deve ser minha morada por algum tempo. Quanto tempo imaginas ficar como espírito e o que fazes em tua nova existência? Quais são as tuas ocupações? O tempo que devo permanecer como espírito está nas mãos de Deus e haverá de durar tanto quanto posso conceber, até que Deus julgue minha alma bastante depurada para encarnar numa região superior. Quanto às minhas ocupações, são quase nulas. Ainda estou errante, como consequência da vida que levei na terra. É assim que aquilo que me parecia prazer no vosso mundo é agora uma lástima para mim. Sim, é verdade. Eu gostaria de ter uma ocupação séria, interessar-me por alguém que merecesse a minha simpatia, inspirar-lhe bons pensamentos. Mas, meu caro amigo, já conversamos bastante. E se me permitires, vou retirar-me. Adeus. Se necessitares de mim, não receis chamar-me. Acorrerei com prazer. Coragem, ser feliz. Então aqui encerra nessa belíssima comunicação ou essas belíssimas comunicações de Privado Alemão. E aí nós vimos então ali o início, o meio e esse fim parcial, né, da sua participação, porque nós vimos um espírito então conhecendo um pouco da sua biografia, a chegada no mundo espiritual, e aí nós vimos ali, o que é possível notar, não foi uma condição de sofrimento, talvez de constrangimento, por ter ali percebido a vida que teve durante a sua existência, mas como Kardec comentou que não era um espírito mau, era apenas um espírito que dava vazão ali ao seu caráter e não provocava o mal deliberadamente, né? Então ele não era um espírito que foi atraído, né, para as regiões de sofrimento, como geralmente a gente vê, ou fica no estado de sofrimento, como geralmente a gente vê, que inclusive Kardec já abordou bastante, né, como por exemplo lá no livro O Céu e o Inferno, e aqui também em outras comunicações. Então ele era um espírito bom, um espírito ainda ignorante com relação às questões espirituais mais elevadas, um espírito ainda apegado às sensações e interesses do mundo material, mas era uma boa pessoa. E aí então no mundo espiritual, ele sendo evocado,
trouxe ali algumas comunicações, foi trazendo ali algumas ideias, né, que foram sendo construídas no decorrer, nós vimos aqui, né, de um mês. Então, em 4 semanas que ele se comunicou, ele foi mostrando uma evolução significativa. E isso é bastante relevante também, porque nós vimos assim, se aqui nós vimos apenas o resultado das ideias que ele foi apresentando nesse período, se nós pegarmos, por exemplo, um livro como Nosso Lar, em que André Luiz ali teve aquele período de adaptação no mundo espiritual, desde aquele período de sofrimento que ele saiu, até o momento em que ele foi para o Nosso Lar, começou a passar pelo tratamento, nós vimos então ali que as ideias que ele foi absorvendo, a compreensão que ele foi demonstrando, foi uma evolução muito rápida. Então aquele período de quase 8 anos que ele passou naquele estado de perturbação, naquela região umbralina, isso dizia respeito à necessidade de depuração. Pela forma como ele viveu, pelos vícios que ele viveu, que não dá para a gente fazer uma comparação se o Privat, que trouxe a mensagem para nós aqui, tivesse vivido da mesma forma, porque também era um boêmio, assim como também André Luiz. Talvez André Luiz tivesse mais responsabilidades que não foram cumpridas, não sabemos. Né? Por isso aquele tempo todo que ele passou com aquelas dificuldades. Mas a partir do momento em que ele chegou em Nosso Lar, nós vimos rapidamente a sua evolução. E essa evolução foi sendo mostrada não apenas naquele período em que ele estava em convalescência, se recuperando, começando ali a se mostrar produtivo para algumas atividades. Nós não tivemos dúvidas depois dos próximos livros que ele foi lançando, da intensa atividade em que ele se envolvia, mês a mês, ano a ano, mostrando ali uma evolução significativa. E é isso que no mundo espiritual nós vamos encontrar, a partir do momento em que nós aceitarmos essa realidade e tivermos disposição para essas mudanças. Porque da mesma forma que nós temos, como no caso de Privat, que mostrou aqui esse rápido desenvolvimento, nós encontramos também outros espíritos que passam séculos nessa situação de constrangimento, de perturbação e de sofrimento também. Nós chegamos até a ver, né, no livro Ação e Reação, naquela região onde André Luiz esteve, naquele posto de socorro no plano espiritual, aqueles espíritos que foram descritos, né, que estavam ali naqueles redemoinhos de sofrimento, naqueles abismos. Esses espíritos, né, se nós fizermos uma análise do tempo que eles levarão para estarem no estado melhor de consciência, né, serão espíritos assim que vão sofrer muito. E dali nós vimos, né, alguns que eram resgatados, levados para o hospital, começavam a passar por aquele estado de reabilitação, não apenas fluídica, mas também mental e espiritual. Então dá para a gente ter uma ideia, né, da condição de cada espírito e o seu estado de sofrimento, o seu estado mental, o seu estado moral, na verdade. Né? O Brás colocou, né, foi Emmanuel que escolheu André Luiz para essa missão. Brás, a gente tem pouca informação sobre isso. Né? Uma referência que foi colocada sobre Emmanuel e André Luiz foi no Nosso Lar, né, no filme Nosso Lar, lá no finalzinho, né, quando André Luiz então é recebido por Emmanuel e diz que ele vai ser aproximado do Chico. E ele coloca, né, apenas Chico. Então, assim, a informação que nós temos é essa. Não sei se isso foi acrescentado apenas de uma forma poética ou se isso fez parte da história realmente de André Luiz, que a gente conhece muito pouco. Dos livros que nós lemos até agora, e nós lemos bastante, né, nós já estamos, acho que no 7º livro de André Luiz, não tem nenhuma referência de Emmanuel, a não ser ali na introdução dos livros. Então lá no livro Nosso Lar, por exemplo, nós temos aqui, deixa eu pegar rapidamente, pegar aqui na minha biblioteca digital o livro Nosso Lar, só um instantinho. É rápido. 1, 2, uma pasta e o livro. Aqui nós temos, por exemplo, deixa eu voltar aqui para a nossa página. Nós temos aqui, por exemplo, na introdução, deixa eu pegar aqui rapidamente, está aqui, ó, o título, então, Novo Amigo. Eu vou ler para vocês, a gente tem 10 minutinhos para acabar o estudo, eu não vou nem começar aqui o próximo artigo, mas só para a gente poder aprofundar um pouco mais. Né? Então nós temos aqui um texto
intitulado Novo Amigo, que foi escrito por Emmanuel no dia 3 de outubro de 1943, lá em Pedro Leopoldo, que diz o seguinte para nós. Os prefácios, em geral, apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da Convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou, igualmente, cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além-túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos. Modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta à criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, 3 de outubro de 1943.
1943. Aí André Luiz coloca um pouco aqui sobre a mensagem dele, né? Deixa eu ver aqui o tamanho da mensagem. Dá para a gente ler também, rapidamente. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar o pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso serviço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós, outros, no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta a grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora, senão, a experiência profunda, com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Então, nós vimos aqui, né, nesses dois trechos, depois ele continua então trazendo, né, trazendo aqui uma descrição para nós, né, do que viria. Da mesma forma, a introdução de Emmanuel, que traz para nós a ideia do trabalho feito com André Luiz. Então, você colocando, Brás, se foi Emmanuel que conduziu André Luiz a esse trabalho, não sabemos, mas foi ele que trouxe o prefácio dessas obras, né, que ele foi apresentando. Então, certamente ali, se não foi diretamente responsável, certamente fez parte da equipe que trabalhou com tudo isso, né? O Marral colocou, né, sabia que Emmanuel foi o nome para ser dado a Jesus? É mesmo? Não sabia não. Né? Mas vamos lá, né? O Dudu colocou aqui embaixo para nós, né, outra mensagem, né? Bom dia, soldado. A dona de casa, idosa e nervosa, ainda na sua questão de não entender o que faz
bem ou mal, remete à sua mente referências da imagem televisiva, movimentando vibrações inúteis ao lar que tu moras, porquanto procure numa conversa calma envolver sua progenitora em colóquios televisivos de um bom caminho com boas imagens e conversas que aumentam a boa vibração do teu lar. Ela não tem culpa, mas você pode ajudar, irmão. A idosa que mora junto de ti precisa da sua ajuda e tudo ficará bem. A sua mediunidade aqui aumenta de acordo com as vibrações enviadas no seu lar. Acalma os corações, pois essa crise pandêmica e ficar presa dentro de um lar sem sair desenvolve sim processos ruins à mente de quem, mais experiente, ainda não entende o que é ficar presa e sentada dentro de sua própria casa. Cuide dela, cuide de ti. Lucas. Então tá aí, Dudu. Mensagem, né? Tranquilo. Mas é bom, serve para todos nós, né? A responsabilidade serve para nós também aqui, o auxílio sempre importante, né? Muito bem, então é isso, pessoal, né? Deixa eu ver aqui. Tá ali para quem gosta, né, desse espírito amigo, tá ali, colocou Isaías 7,14, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho que lhe chamará Emmanuel, né? Bacana, né? O detalhe, né, Mahal, é que a gente pega, por exemplo, Emmanuel, para esse caso, ele poderia ter um significado, né? E como nós ainda somos limitados nesse entendimento, né? A gente não tem compreensão do o que significaria exatamente Emmanuel, né? De Emmanuel, propriamente dito, que nós conhecemos, eu lembro de ter lido alguma coisa que ele assinou, que ele, pelo fato de numa encarnação anterior, ele ter tido a personalidade de Manuel da Nóbrega, e era muito comum naquela época, né, escrever Irmão Manuel, então ficou Irmão Manuel, Irmanuel, né, e ficou ali Emmanuel, né, segundo diz ali, reza, né, a história em torno de Emmanuel, né, então, Deus conosco, né, então, esse é o significado, né, então, nós acabamos simplificando, né, por colocando uma personalidade, mas na verdade tem um significado. Mas é isso, meus amigos, fechando por aqui o nosso tem de Emmanuel, tem de Joana de Ângeles também, né? Emmanuel, se não me engano, fala sobre egoísmo, ou orgulho. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje, né? Um trabalho bem bacana que nós vimos, né? O próximo artigo que nós vamos ler, então... Vai com Deus, Elcio. Um grande abraço. Até a próxima. O próximo vai ser o Dirk Silamers. Dirk Silamers. Então foi o título do artigo, a gente vai ver depois quem é essa personagem. 11 de novembro de 1859, né? E aqui, deixa eu ver só rapidamente no nosso índice, para facilitar aqui a nossa programação. Tem o Dirk Silamers e depois tem Michel François. São as duas psicografias que nós temos no próximo. Depois vem comunicações espontâneas, obtidas em sessões da